Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela presença, aos encarnados, aos desencarnados. Vamos agradecer a Jesus, por esse momento. Nós estamos em plena comemoração do nascimento de Jesus. Precisa guardar isso. O Natal é o dia da comemoração do nascimento de Jesus. Mesmo que a gente não saiba qual dia que foi, de fato, o nascimento mesmo, foi escolhido esse dia foi aceito, então é o dia que a gente comemora o nascimento de Jesus. Se é o dia de comemoração do nascimento de Jesus, e ele já nasceu para nós precisamos fazer essa comemoração com um certo cuidado, Então é daí que vem todas essas reflexões que são propostas nesse momento, nessa época, para que a gente vá assimilando algumas ideias, vai desenvolvendo alguns conhecimentos, para que a gente faça a comemoração dia a dia, a partir do dia que nós nos conscientizamos disso. Ou seja, a partir do dia que ele nasceu de fato para nós, tá? Então, está sendo feito o estudo, de temas do livro Jesus no Lar. Hoje é o capítulo 26. O título é O Valor do Serviço. O Valor do Serviço. Esse livro foi ditado pelo Neio Lúcio, espírito, ao Chico Xavier. O que ele diz? Ele conta uma história primeiro, Depois a gente analisa a história. Fala assim: Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e os injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu prestimoso a socorrer necessitados e doentes em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, através das quais pudesse trabalhar apressado, em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se de socorrer ao santo fariseu, ou de recorrer ao santo fariseu. Pedi tudo que agora. Não, voei aqui, não. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor, se evitava o menor contato com o mundo vulgar,
classificado em sua mente como vale da imundície. O anjo insistia no chamamento. Contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou o antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Através dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo. E o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e votou-se sem demora com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima ao ministério do socorro e da salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviço de consolação e esperança. E com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento. E porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida ao longo intervalo: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíram no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sob o firmamento pontilhado de luz. Aí está a história. E aí? Nós vamos ficar igual o pessoal lá? Silenciosos? Reflexivos? Pensando a respeito. Então, essas lições, elas são lições que foram trabalhadas em um culto, segundo Neo Lúcio, um culto com a participação de Jesus, fisicamente falando, em que ele estava lá e tinha a oportunidade, porque estava físico, tinha a oportunidade de trabalhar com o pessoal e ampliar as lições que eles estavam discutindo. Então, em princípio, eles estavam discutindo algo que foi falado sobre o texto do Isaías, que é o profeta, né? Parece que até o maior, né? Que é o que tem mais material. Eles estavam discutindo o texto, comentando a diferença entre os justos e injustos. Isso é até fácil, né? Teoricamente é fácil. Justo e injusto. Justo é aquele que age de acordo com a justiça. Injusto é aquele que age contrário à justiça. A justiça está, de alguma forma, declarada na lei, no caso, na lei de Deus. Né? Agiu de acordo com a lei é justo. Agiu contrário à lei é injusto. No sentido geral, seria isso. Então, eles estavam discutindo sobre isso aí, de maneira a destacar o valor da santidade na Terra.
Então, quem seria aquele que está santificado? O justo ou o injusto? Se a concepção de justo é daquele que age de acordo com a lei, ele estava, de uma certa forma, vamos chamar de teoricamente, construindo a sua santificação, né? E se ele estava agindo contrariamente à lei, ele estava perdendo a oportunidade de se santificar, né? Ou destruindo o que já poderia ter sido feito. A ideia era essa. A discussão é em torno disso. Então é aí que o Neil Lewis vai contar a participação de Jesus. E é importante nessas leituras, quer dizer, quando a gente lê um livro aqui, a gente está sugerindo que todos leiam em casa também, né? Um ponto, inclusive, importante que a gente precisa destacar é a necessidade que estamos cada vez maior de ler mais, estudar mais, em casa. Aqui não dá tempo de estudar muita coisa. Aqui a gente recebe algumas sugestões, algumas ideias sobre uma obra, sobre um assunto. Muitas vezes a ideia que vem sobre o assunto vai nos ajudar no entendimento de outro. Mas o outro assunto não foi falado aqui. A gente que vai estudar em casa e vai entender aproveitando o que foi falado daquele que foi estudado aqui. Um estudo que ainda é muito diminuído pelo tempo. Se a gente fosse pegar essa lição aqui e trabalhar bem amplamente cada lição que está embutido, 1 hora não seria suficiente. Certo? Então gastaria muito mais. Por quê? Como que é o estudo? O estudo, ele vai se enriquecendo com a participação. Então, um entende uma coisa e coloca o entendimento. O outro entende outra coisa, coloca o entendimento dele. Os entendimentos, às vezes, são os mesmos, mas como foram colocados com palavras diferentes, levanta alguma dúvida. Aí entra um terceiro, por exemplo, e vai trazer um ponto de conciliação entre as duas ideias, para a gente ver que é tudo igual. Só as palavras que foram diferentes, o jeito de falar do assunto foi diferente. Aí a gente vai caracterizando o estudo. E isso ajuda no aprendizado, porque vem os exemplos, que foi o que Jesus fez aqui. Cada um pode falar da sua própria vida, às vezes, da sua vivência, do que observou, do que viveu, do que conviveu com as pessoas e viu como que acontece diferentemente entre as pessoas, traz para o assunto, para o estudo, e o assunto vai sendo enriquecido. Mas nós precisamos de tempo para isso. Porque nós, aqui, humanos, dias de volta que latinos, a gente tem uma capacidade muito grande de ampliar a conversa, né? Acrescentar o assunto. Aí a gente quer falar, ilustrar uma coisa, a gente faz uma volta contando uma história longa e viaja, né, para trazer essa história. Aí o tempo foi embora. Então tudo isso tem que ser considerado. Daí a necessidade de estudarmos em casa. Esse é um ponto importante. Por que estudar mais e aprender mais? As casas espíritas estão precisando de trabalhadores. Ok? Jesus está precisando de trabalhadores para fazer o trabalho material que é dele, também aqui na Terra. Para fazer esse trabalho material, nós precisamos ter alguma noção. A história vai falar exatamente disso. Para fazer o trabalho material de Jesus aqui, nós precisamos ter uma noção do que vai ser feito. Não precisa saber tudo, não. Precisa ter uma noção. Então, por exemplo, eu chego aqui e peço 2 pessoas para ir ali
numa casa ali em cima, aplicar um passe numa pessoa lá. Será que eu acharia aqui essas duas pessoas? Entenderam? O silêncio é um silêncio de humildade, né? Claro que acharia. Mas, em algumas situações, não acharia, na maioria. Porque as pessoas teriam uma infinidade de desculpas para não ir. Ah, não, hoje eu até dei uma desculpa dessa hoje, assim, mais ou menos, mas por outro motivo. Ah, eu não estou em condições de dar passe ainda. Ah, não, eu não posso dar passe. Ah, eu tenho medo de ir no lugar assim, isso eu ouvi ontem. Eu tenho medo de ir no lugar da passe, assim. Foi medo de quê? Ah, porque às vezes eu sinto que as pessoas estão sentindo. Falei, tá, e daí? Não, eu tenho medo de ficar doente igual a pessoa tá. Faltou conhecimento, certo? E assim vai, cada um vai tendo uma desculpa e o trabalho vai ficando sem ser feito. E fica sem ser feito porque faltou um mínimo de conhecimento, de entendimento por parte das pessoas para executar o serviço, que é valoroso. Ah, eu chego ali na minha amiga Silvia ali e falo, Silvia, você vai no meu vizinho aí, no meu amigo aí, que é seu vizinho, e vai lá dar um passe nele, né? Ela pode encontrar um monte de motivos para não ir, e não vai. E às vezes perde a oportunidade. Estou só dando exemplo, assim, citando o nome, tá? Que a minha amiga Silvia está ali. Entendeu? Então, gente, a gente precisa rever isso. O Espiritismo não tem papa, não tem dono, não tem liderança específica, não tem ninguém que manda na gente. Isso está claro para muitos de nós, não está? Se não tem ninguém que manda em nós, quem manda em nós? Nós mesmos. Deus também não manda, não. Deus pede. Quando Ele manda, Ele não manda diretamente. Ele manda no dor. Foi o caso que o Nestor contou ali agora mesmo. Entenderam? Então, quem manda? Nós. Quem decide? Eu. Como que eu vou decidir? Baseado no que eu aprendi. Certo? Se você vai nas outras crenças, tem as lideranças. As lideranças decidem pelas pessoas o que elas devem ou não fazer. É uma escolha que as pessoas fizeram de buscar uma liderança nesse nível. Aqui nós buscamos uma liberdade. Mas é uma liberdade que acaba gerando uma responsabilidade maior. Porque nós temos que tomar a iniciativa e isso está faltando. Então, voltando aqui à análise do texto, nós vamos voltar aqui e ver Jesus ouvindo calmamente o debate das pessoas, e aí fala assim, talvez para prevenir os excessos de opinião, porque vem os excessos de achismo, né? Ah, eu acho isso, isso, isso e aquilo. Ah, eu acredito que é assim, 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 assado. E aí vem uma série de achismos. Um dia desse eu estava ouvindo um programa de rádio e levantaram a questão do perdão de Deus. O perdão. O que foi levantado foi tudo na base do achismo. Pois é, eu até sou católico, pessoa falando, no rádio, até sou católico. Mas eu fico pensando, se Deus perdoa todo mundo, então Ele perdoa também essas pessoas que estão praticando esses crimes todos que a gente está ouvindo todo dia no rádio. Ok? Ok. Então essas pessoas iriam e ficariam no mesmo lugar que eu vou ficar, sendo que eu não pratiquei os crimes que elas praticaram?
Eu até respeito, mas não concordo. Aí alguém manda uma participação. A participação vem assim: a igreja tem os seus dogmas. E os dogmas da igreja precisam ser respeitados e seguidos. Aí vem a resposta. Se é assim, eu até respeito, mas discordo um pouco ainda. Ou seja, aí virou um joguinho de achismos e cada um começa a dar uma opinião, aí corta o assunto, não desenvolve. E eu ouvindo, pelo rádio, o debate. Falei, gente, se a gente se dispusesse a estudar um pouquinho isso, a gente colocaria uma palavrinha no meio dessa história toda aí e acharia uma explicação claríssima para tudo isso. Vocês sabem qual que é a palavra? Hã? Justiça? Não. Reencarnação. Reencarnação. É a palavra. Reencarnação. Como que eu explico isso? Com a reencarnação. Só isso. Por quê? E a pessoa que praticou o crime, o verdugo no caso, o criminoso, na visão nossa aqui, nessa visão aí daqui, o criminoso é o que praticou o crime. E a outra pessoa é vítima. Tá? É uma vítima da injustiça humana e vítima do criminoso. Aí, então, essa pessoa que praticou vai para o mesmo lugar que foi vítima? Não consigo concordar com isso. Mas é por isso, mas é por aquilo. Entenderam? Aí coloca reencarnação. Por que que muita gente ainda recusa essa possibilidade? Porque o primeiro momento dessa resposta é pesado. Nós não estamos acostumados a buscar o entendimento sobre o que praticou o crime. Nós estamos acostumados a ter uma vítima de um lado e um verdugo do outro. E quando é a nossa vez, nós somos a vítima e o verdugo é o outro. Não conseguimos ver nem imaginar o contrário, não é? Por não conseguir ver isso, porque não colocamos a palavrinha, que não é tão pequenininha assim, né? Reencarnação, a gente fica sem compreender tudo, inclusive a justiça divina. Entender por que a gente precisa estudar? É para compreender essas pequenas coisas. Aí a doutrina propõe que a gente estude tudo. O que eu posso, o que eu não posso ler? Você pode, deve ler tudo. Mas antes de ler tudo, leia a base da doutrina. Para quando você for ler as outras coisas, você ter uma referência para comparar. Mas é você que vai fazer a comparação entre uma ideia e outra. Nós estamos no meio disso. A solução maior é que nós que estamos no meio vamos concluir. Certo? Por isso, precisa estudar. Bom, aí o que ele fala? Certo fariseu. Os fariseus eram considerados as pessoas mais importantes da época, inclusive pelo lado da religião. Eles eram, hoje a gente entende que eram os mais orgulhosos, eram os mais poderosos, eram os que tinham uma cultura maior, certamente os mais ricos da época, sabiam ler, né? Que o que era minoria na época, talvez proporcional ao que é hoje. Hoje, o que sabe ler deve ser na mesma proporção dos que não sabiam na época. Certo? Então, eles eram as pessoas importantes. Então, Jesus, já de propósito, começa. Certo fariseu, de vida irrepreensível aos olhos dos outros.
certo? Porque uma das características dos fariseus era saber falsear as coisas, saber falar de tal forma que enganasse. Então eles eram, de uma certa forma, falsos, né? Agora a gente sabe disso. Certo fariseu de vida irrepreensível atingiu posição de imenso respeito público. Então, o que o fariseu tinha de aparentemente positivo naquela situação? Ele tinha vida irrepreensível. Por isso, atingiu posição de imenso respeito público. Porque ele aparentava vida irrepreensível e, claro, que isso era por causa da posição que ele tinha na sociedade. O segundo, passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Ia para o templo, ficava no templo, ficava horas e horas e dias no templo, cumprindo lá os rituais que eles tinham lá. Então, isso era apontado como positivo. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos da revelação. Então, outro ponto. Conhecia a lei. Nós conhecemos a lei. O Delano, muito, eu um pouquinho, e os outros um pouquinho mais, um pouquinho menos às vezes. Então, nós conhecemos a lei, não conhecemos? Eu conheço bastante coisa, eu não acho vantagem nenhuma, não, porque quando eu digo que está falando aqui, vocês vão ver se é derrubado daqui a pouco. Entendeu? Então, conhecer só não é suficiente. Então, eu conheço a lei. Eu conheço muita coisa, o Delano conhece muita coisa, nós aqui, a Marília deve conhecer muita coisa, o Nestor conhece, o pessoal mais antigo aqui já conhece muita coisa. Cada um volta para dentro de si e começa a se avaliar, e nós nos vamos ver em quantas circunstâncias o conhecimento da lei foi deixado de lado. Certo? Então, mas aqui, isso é contado como vantagem. Se passava nas ruas, era tão grande a estima que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes. O camarada passava, o cara importante, todo mundo admirava, né? Punha tapete vermelho. Até as crianças admiravam. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Se colocava como perfeito entre os outros todos que eram imperfeitos e injustos da época. Mas ele tinha o conhecimento, e ter o conhecimento e expor o conhecimento, e principalmente quando se expõe como exemplo do conhecimento que está passando, fica parecendo que realmente é uma pessoa muito importante, muito correta, muito justa. Alimentava-se frugalmente. Eu alimento frugalmente, eu acho, né? Eu posso falar que eu alimento frugalmente, não posso? Eu não como carne, né? Eu não bebo, eu não fumo, né? Mas ainda assim é vantagem? É vantagem suficiente? Não. São pontos de vantagem que, somados com outros, vão ser importantes. Mas ainda não. Vocês estão me acompanhando e estão vendo aqui nas vantagens. Muitas delas a gente já tem. Vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Não, você é considerado impuro? Essa pessoa é considerada impuro? Não conversa. Certo?
A pessoa está suja, está mal vestida, está feia, está mal cuidada, está embriagada, está drogada. Não conheço, desconheço. Eu não vejo um ser humano nessa pessoa. Nós estamos falando do fariseu que era considerado uma pessoa irrepreensível. Tá? Nós já vimos, né? Vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Aqui está uma pequena lista de 8 itens da vida real desse fariseu que era considerado irrepreensível. Na época, as pessoas não tinham argumento, conhecimento para questionar isso. Porque era a autoridade. Então ninguém questionava. Mas hoje, nós vamos questionar isso nas pessoas, no fariseu? Não. Nós vamos fazer um julgamento dele, como nós estamos fazendo. O julgamento não pode condenar, tá? Então nós não vamos condená-lo. Ele não existe mais também, né, hoje? Mas hoje, nós, estudando o assunto, podemos nos posicionar individualmente. E a pergunta simples é: será que eu estou agindo assim? Essa é a essência da lição. Será que eu faço isso dessa forma aqui que eu estou entendendo que está contrário? Ou seja, será que eu sou um fariseu moderno? O irmão X tem uma mensagem assim, né? O fariseu moderno. Esquisito, né? Aí essa semana, a gente está lendo... Essa semana não, já tem uns dias. Não, foi essa semana. A gente está lendo o livro, o Evangelho do Lucas, né? Todo mundo está lendo, tá? Um capítulo por dia, para amanhã completar o 24º capítulo do Evangelho do Lucas. Eu falei isso aqui, mas tudo bem. Sugeri. Alguém leu? Não, né? Tudo bem. Eu fiz o seguinte, eu tenho aquele material lá, aquele material do Emmanuel, que foi compilado em uma obra só. As mensagens todas que o Emmanuel escreveu sobre o Evangelho do Lucas estão compiladas em uma obra. São 7 volumes, chamou o Evangelho por Emmanuel. E o Evangelho do Lucas está tudo separado. Então tem um do Mateus, um do Marcos, um do Lucas, um do João, tem sobre o Apocalipse, as cartas universais, as cartas do Paulo, os Atos dos Apóstolos. São 7 volumes que têm todas as mensagens do Emmanuel que ele escreveu sobre alguns versículos dos Evangelhos. Então, lendo o Evangelho, eu fui procurar as mensagens correspondentes a alguns dos versículos do Evangelho, que não são todos. Achei uma. Fui lendo e fui achando algumas importantes. Essa foi uma das que eu achei muito importante. Está no capítulo 19. Então, dia 19 foi dia 19, né? Hoje eu li a 23, que é dia 23. E amanhã a última, né? 24, dia 24. E amanhã encerra, tá? Então, no dia 19, versículo 13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. É uma parábola, né? Uma história de um cidadão que tinha muitas minas, um senhor, uma pessoa rica, certamente, que tinha muitas minas, e que ele chamou 10 dos seus servidores, ofereceu a eles essas minas, para que eles cuidassem delas durante o tempo que ele ficaria fora. É muito parecido essa mensagem aqui com a parábola dos talentos, tá? Que quando ele volta, eles teriam que ter multiplicado. Mas o Emmanuel analisou só esse versículo, que é o 13. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Importante, chamou 10
individualizou, entregou cada um a sua responsabilidade, que é o que a gente está chamando a atenção, a responsabilidade individual nas nossas tarefas, nos nossos compromissos com Jesus, tá? Recebemos uma mina para cuidar dela. Aí o que o Emmanuel comentou? Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Então, o que o mundo exige? Que os religiosos sejam religiosos, que eles demonstrem a fé, que eles vivam de acordo com a fé. Então, o mundo exige isso dos chamados religiosos, especialmente nas lideranças. Então, é por isso que a igreja é super criticada, por exemplo, com as atitudes dos padres. Porque a sociedade exige que eles tenham uma perfeição que os seres humanos em geral não têm. E eles não seriam diferentes, eles são seres humanos, né? Aí fala, os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Olha a importância disso. Mas ele continua. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Jesus veio para a humanidade. Existia uma religião considerada na época, mas ele não criou religião. Ele usou o que tinha e acrescentou uma série de ensinamentos que viriam mudar diversos comportamentos da religião tradicional da época, se aderissem ao cristianismo que Jesus trouxe, né? Então, ele traz isso aí. É preciso considerar que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. Voltando aqui. Cada criatura, cada um, não é? Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. Lembra que você estava falando ali com o Nestor? Entendeu a resposta? Hã? Eu lembro, a hora que eu vi você falando, eu lembrei disso aqui. Depois eu leio. Entenderam? Então, é cada um. O comerciante está em negócio de suprimento e de fraternidade. O comerciante. Ele está lá no comércio dele lá. Ele está vendendo as coisas dele lá, certo? Mas, paralelamente, ele está construindo, ou não, um ambiente de fraternidade. O seu José, o seu Joaquim, o seu
Como é que chamava aquele homem lá da venda lá na roça? Lembra, Sarinho? Godofredo. Sempre que eu via alguma coisa sobre o comerciante assim, eu lembrava do Godofredo. Porque o comerciante do interior é aquele que tem um caderninho lá, né? E vai anotando tudo. Ele, às vezes, é o único que vende uma série de coisas lá no interior e todo mundo se reporta a ele. E ele vira uma referência. E ele vira, às vezes, uma referência boa. Porque ele é o cara que, quando a pessoa chega lá, ele já conhece, ele já sabe que ele pode entregar para a pessoa aquele produto que ela precisa e não tem dinheiro para pagar na hora, e ele anota no caderninho. Aí ele fica amigo de todo mundo da região. Ele passa a ser a pessoa que é um ponto de fraternidade no grupo onde ele está, no lugar onde ele está. Você chega na cidade e fala, onde é a venda do Godofredo? Todo mundo aponta para onde é. E assim uma série de outras coisas, não é assim? Pois é o que eu estou falando aqui. Ó. O administrador permanece em negócio de orientação, distribuição e responsabilidade. Orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. Então nós estamos num comércio especial aqui, numa negociação entre o que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso comércio, e os compromissos que temos diante do plano espiritual. E a soma de tudo isso é que vai fazer a nossa elevação espiritual. Eu achei muito interessante a mensagem, que em princípio não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas você consegue fazer uma conciliação entre uma e outra tranquilamente. Porque o que ele está falando aqui? Ele está falando do valor do serviço de cada um. No caso, o valor espiritual de um serviço que é feito naturalmente. Não tem que contar, não. Então, o dono da mercearia, o dono da padaria, o pessoal da padaria, eles estão fazendo um negócio, né? Um comércio, que é um comércio também de fraternidade, se eles souberem levar o comércio para esse lado. Aí os trabalhadores das mais diversas áreas, o motorista de ônibus, o motorista de táxi, de Uber, o motorista aí que presta serviço para uma empresa, todos eles estão no negócio, né? Um negócio de alta responsabilidade, de alta importância. Eu até citaria ali, aproveitando o nosso amigo ali, citaria o serviço do bombeiro. Tem até aquela história, né, do bombeiro aí que a mulher ligou para lá, o filho estava no último momento aí de vida, né, com câncer. A mãe pergunta para ele o que ele gostaria de fazer quando ele crescesse. E ele falou que queria ser bombeiro. E falou a respeito disso, do pensamento dele, a respeito da admiração e tal, mas ele já estava aproximando do momento final. A mãe liga para o comando do bombeiro, conta a história dela, do filho dela, e pediu se era possível alguém fazer uma visita lá para conversar com o menino um pouquinho. Essa história é interessante porque é uma coisa que nós precisamos fazer, está dentro da proposta que a gente está levantando aqui. Nós podemos um pouco mais. Nós podemos um pouco mais. E não um pouco menos ou nada. Vai depender só de nós, né? Então a resposta foi essa. Ele foi lá, conversou, programou
uma retirada do menino do hospital, com todas as orientações médicas, claro, e o convidou a fazer um dia de trabalho com eles, participando de tudo que ia acontecer. Mandaram fazer uma farda para ele, com tudo direitinho, né? E ele foi fazer o trabalho do dia dessa equipe. E participou o dia todo, eles com todo cuidado, toda orientação e tal, até a noite que entregaram o menino lá. Agora, imaginem o valor desse serviço. Entenderam? Aí tá. Ficaram amigos, né? Continuaram em contato, acompanhando o tratamento e a criança só piorando, até que foi chegando o momento que o médico falou que já estava no final do finalzinho. Ela comunica com eles e eles programaram uma chegada como se houvesse uma emergência para chegar de uma forma lá que quando ele visse é como se eles estivessem lá para salvá-lo. Uma equipe chegou e programou uma entrada, aquela entrada tipo a entrada triunfal, né? E chegaram, e chegou uma equipe todinha, fardada e tal, e essa foi a despedida dele. Entendeu? Aí você fala assim, é possível fazer isso? É, foi. Eu acredito que essa história é verídica. Você sabe alguma coisa sobre isso, Rodrigo? É. Então, eu não sei onde foi, mas eu acredito que é verídico, e se não é verídico, é possível. Entendeu? Agora, é possível fazer bem menos. E ajudar, posso dizer, o mesmo tanto. Entendeu? Então, aí ele continua aqui, né? Então, o servidor foi trazido a negócio de obediência e edificação. Aí fala das mães e os pais. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. Mas o carpinteiro fabrica brinquedos, por exemplo, no Natal. Brinquedo de madeira para criança, para alegrar as crianças. Qual a intimidade que ele tem com o brinquedo que ele faz? Qual a relação que ele tem com a alegria que ele vai proporcionar? Sim? Sim. Ele essa atitude dele. A primeira coisa que o papai fez quando a gente veio para Belo Horizonte, ele foi levado para a marcenaria aqui lá e... Para ser marceneiro. Isso. Então, olha, são serviços pequenos. O que você sabe fazer para Você faz um monte de coisa. Entendeu? Então, isso, gente. Aí vê a função de cada um de nós aqui. É claro que não dá para citar a função de cada um, né? Mas cite a função de cada um. Não existe nenhuma das funções que nós exercemos aqui que não tenha essa importância, que não tenha esse valor. Só que esse valor, ele é colocado com a nossa participação direta, com a nossa vontade de fazer um pouco além daquilo que nós temos obrigação de fazer pelo salário. E é essa a proposta. Então, o cientista vive fornecendo equações de progresso que melhoram o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Os usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, meus amigos, diria o Emmanuel aqui agora, né? Vê o que fazes
E não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Vê como vives. Vinha de Luz, capítulo 2, Emmanuel. Certo? Aí, vamos para a segunda parte aqui. Acontece, todavia, que havendo grande peste na cidade próxima, precisou de gente para trabalhar, tá? Para ir atender, pôr a mão na massa. Quem, teoricamente, seriam as pessoas mais indicadas para pôr a mão na massa? Os grandes religiosos. Porque a sociedade espera isso deles, né? Mas seria só eles. Seriam todos aqueles que poderiam fazer alguma coisa. Qualquer coisa. E todo serviço vai ter uma utilidade. Acontece, todavia, que havendo grande peste na cidade, né, próximo a Jerusalém, o anjo veio para procurar quem podia ir. Necessitava das mãos diligentes de um homem. Através das quais pudesse trabalhar apressado em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu. O cara era santo, vida irrepreensível, extremo conhecimento, ficou em evidência, né? Quem ia chamar? Ele. Chamou. O devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Todas essas virtudes aqui em cima ficaram em segundo plano, foram por água abaixo, porque a parte essencial da manifestação de tudo isso que eu tinha desenvolvido se perdeu quando ele podia colocar tudo isso em prática através do trabalho oferecido ao semelhante. Aí tem uma lista aqui embaixo, né? O anjo insistia no chamamento. Contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Os cristãos de hoje, será que estamos realmente nos colocando em condições de oferecer ajuda, apesar de, na pandemia, por exemplo, Covid, será o quanto nós nos escondemos das pessoas que poderiam estar contaminadas? Né? E será o quanto nós nos ofereceríamos para ajudar essas pessoas, para ajudar de alguma forma. Tá? Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou antigo criminoso. O anjo, o enviado de cima, vem. O que é que ele achou? Um criminoso, uma pessoa realmente má vida, né? De fato. Que mantinha o propósito de regenerar-se. Ele queria regenerar-se. Através dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo. É o anjo chegando no criminoso, no ouvido direito dele, certamente, né? Porque no esquerdo devia estar o capetinho ainda, falando, não, rapaz, vamos continuar praticando os crimes. Aí chegou no ouvidinho direito dele e falou com ele, vamos ajudar o pessoal ali? Já que você está querendo melhorar, abriu uma brechinha para melhorar, o anjo vem imediatamente do lado direito dele e vai. Vamos melhorar?
vamos fazer alguma coisa? Aí o anjo chega e fala com ele. Falou e ele, sinceramente transformado, não hesitou. Aceitou imediatamente. Obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima ao ministério de socorro e da salvação. Aí vem a lista do que ele fez, que provavelmente seria considerado sem valor. E aí é quando a gente tem que fazer uma comparação para avaliar os valores do serviço. Porque ele fez o seguinte: enterrou cadáveres insepultos, ok? Alguém então? Enterrar cadáveres que estavam jogados na rua. Improvisou remédios adequados à situação. Semeou o bom ânimo. Aliviou os aflitos. Renovou a coragem dos enfermos. Libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal. Criou serviços de consolação e esperança. E com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Ah, mas ele era um criminoso. Ele era um criminoso. Volto lá naquela questão que eu falei do rádio, né? Ele vai para o mesmo lugar que foram aquelas pessoas que nunca praticaram o mesmo crime dele. Às vezes para muito mais acima, para muito melhor. Porque ele aproveitou a oportunidade e consertou tudo que ele fez errado. Talvez não tudo, mas uma boa parte por causa da citação que tem para baixo aqui. Conseguiu a amizade do céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento. Por quê? Admiração e desapontamento. Quando eu vejo alguém tendo coragem de fazer o que eu faria, eu admiro. Mas quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa com a coragem que eu não teria, eu fico desapontado. Com o outro, não necessariamente, mas comigo mesmo. Porém, como eu não admito ficar desapontado comigo, porque afinal, eu sou uma pessoa que está tendo uma vida irrepreensível, eu vou ter que arrumar um culpado, que é a lógica do momento que a gente ainda está vivendo. Eu preciso arranjar um culpado ou uma culpada para essa situação que eu não me permiti viver. Apesar do conhecimento que tenho, e isso fica mais grave ainda, eu sei pelo conhecimento, pelo entendimento até, o que deveria fazer. Mas eu não posso, porque eu estou evitando pessoas que têm vida impura. Entendeu? Aí, bom, ele fala assim: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Tudo isso que foi falado do fariseu pode ser considerado virtude, se não for cristalizado, se não for desenvolvido como motivo de crítica aos outros que não fazem, como aquele que subiu do templo para orar, e na oração dele ele fala que ele não era como aquele publicano. Ele apontando o publicano, porque ele se posicionou diante de Deus como melhor do que o publicano.
Porque o publicano era cobrador de impostos e era considerado de má vida. E ele era fariseu. Certo? Aí tá, vem um ponto aqui. Ele fala da joia sem proveito. Então, a joia representa essas virtudes desenvolvidas. Ele fala assim: se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. Esse trechinho aqui é muito importante. Ele fala assim: o amor cobre a multidão dos pecados, né? É a primeira carta do Pedro, a Epístola Universal, né? É a primeira carta do Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11. O que é que ele diz? Esse item, ele fala, a espera da parousia. Você sabe o que é parousia? Você que é católico, você tem que saber isso. Não? Parousia? Parousia, acho que é parousia, mas está sem acento, é parousia, né? É, parousia. Deve ter origem latina, isso não é uma pronúncia diferente, né? Pois é. Sabe? Alguém sabe? Não? Pois é. O que ele fala aqui? Significa a espera da volta de Jesus no fim dos tempos para o juízo final descrito como o último julgamento de Deus sobre os seres da terra. Então, resumindo, é o julgamento, é a espera do julgamento que virá no juízo final, será feito por Deus sobre os homens que estão na terra que fizeram errado. Então, o subtítulo que está aqui na Bíblia de Jerusalém é esse, tá? São teólogos que debruçam justamente sobre essa temática do retorno de Jesus. Sim. Tem esse nome. Parousia, ou também tem outro termo, escatologia. Ah, sim. Escatologia, tem aquele diálogo escatológico, né? Que é o capítulo 24. É sobre as coisas que estão para acontecer. Se debruça justamente sobre trechos bíblicos que apontam ou indicam o retorno de Jesus. Isso. E aí coloca essas palavras difíceis aí para a gente não entender e falar, eu leio isso aqui não. Bom, mas o que está dito aqui? O que o Pedro diz, tá? A primeira carta do Pedro. Ele fala assim: o fim de todas as coisas está próximo. Levai, pois, uma vida de autodomínio e de sobriedade, dedicada à oração. Acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurar, sem reclamar. Todos vós, conforme o dom que cada um recebeu, consagrai-vos ao serviço uns dos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, faça-o como se pronunciasse palavras de Deus. Alguém presta um serviço, faça-o com a capacidade que Deus lhe concedeu, a fim de que, em tudo, seja Deus glorificado por Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Olha que bacana isso. Olha como é que as coisas encaixam. E olha como ele chama atenção para um ponto aqui importante. O camarada era malfeitor. Ele era ladrão, malfeitor. Fez mal a muita gente, não foi? Quando nós fazemos mal a muita gente e nós não temos noção
da quantidade de pessoas que a gente faz mal através de uma só, nós construímos uma dívida gigantesca, uma dívida às vezes física, somada com uma dívida moral. Porque quando eu maltrato uma pessoa, prejudico uma pessoa encarnada, eu não sei quantos estão envolvidos com essa pessoa. Então eu não sei o quanto eu prejudiquei, enquanto eu interrompi que essa pessoa pudesse fazer algo que seria muito melhor e muito maior para a humanidade. A gente não sabe a intensidade disso. Então, por isso, a quantidade dos nossos pecados fica muito maior, pecado considerando os nossos erros, os nossos enganos, né? Ela fica muito maior do que nós podemos contabilizar. Vai ser contabilizado pela justiça divina, não vai? Então, o que a gente poderia considerar aqui? Voltando lá naquela ideia dos malfeitores de fato. E aí encaixando a reencarnação, né? Se ele diz que o amor, ou em outras versões, a caridade, cobre uma multidão de pecados, ele cobre, conserta os efeitos malignos dessa multidão de erros que nós praticamos de forma invisível e inconsciente. E quando ele fala uma multidão, ele não está dizendo todos. Entenderam isso? Observaram isso? Ele diz uma multidão. Multidão não é todos. É uma quantidade grande de erros que são consertados. Por quê? Existem erros que nós vamos precisar sentir na pele. Essa é uma outra dificuldade que a gente tem, às vezes, de entender. Principalmente no meio espírita, que nós pregamos com o evangelho do espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação, fica aquela ideia de que se eu faço caridade, eu estou livre de muita coisa. Mas a prática mostra diferente. A realidade é outra. Porque na prática da caridade, na prática do amor ao próximo, através do serviço que oferecemos a ele, nós corrigimos muita coisa. Eliminamos muita vibração ruim, negativa, que nós fomos construindo ao longo de um tempo de enganos, de exercício, de trabalhos feitos no mal. Aí você conserta tudo isso, mas você prejudicou, às vezes, fisicamente algumas pessoas. Você construiu doenças graves pela persistência em determinados comportamentos ao longo do tempo que você fez errado. E isso lesou os seus órgãos. Esses órgãos vão precisar passar por um tratamento físico aqui, que vai ser a forma de você corrigir os vícios que o levaram a lesar o seu organismo daquela forma. Então você vai ter que adoecer, se for necessário. E a caridade não vai cobrir isso, porque isso é físico, é necessidade física. Ou então, para que vai servir essa caridade? Primeiro, para cobrir as questões morais, as invisíveis. Mas tem um outro lado importantíssimo. Ela vai nos orientar, nos preparar para conviver bem com essa necessidade física. Aí nós veremos pessoas resignadas, praticando bem ainda, doentes. Eu me lembro do Honório Abreu, por exemplo. O Honório foi um pregador, né?
falou de doutrina o tempo todo, trabalhou muito, ajudou muita gente, muitas casas, viajou o Brasil inteiro, praticamente fundou. Ele ampliou o Mildinho, por exemplo. Então, o Grupo Emmanuel teve um trabalho muito grande através dele. Ajudou muito. Fez muita coisa com amor? Fez. Mas como que ele desencarnou? Câncer no estômago. Certo? Ah, mas câncer? Sim. Por que o câncer? Porque só a caridade não completou, não resolveu tudo. Mas como que ele conviveu com isso? Fazendo palestra assentado em alguns lugares que foi convidado nos últimos momentos. Não conseguia ficar de pé, sentindo dores. Chegava, assentava para conseguir falar, até chegar o momento final. Entendeu? Não impediu que ele passasse pela parte física, mas amenizou pelo comportamento que ele teve diante da compreensão do conhecimento amplo do Evangelho de Jesus. E é isso que vai nos confortar nos momentos em que for necessário, caso seja a nossa expiação. Então, essa expiação, pelo lado físico, ela terá a consolação do entendimento do Evangelho, da convivência com pessoas em situações muito ruins fisicamente, mas que estão resignadas. Então, esses são os pontos que a gente precisa ver, né? E aí, como que finaliza aqui? E reparando que os ouvintes se retraíram no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sob o firmamento pontilhado de luz. O momento de paz e meditação sob o firmamento pontilhado de luz, é exatamente o momento em que nós assimilamos o conhecimento, entendemos e nos predispomos em colocá-lo em prática. Esse vai ser o nosso momento de paz. Vai ser o momento em que nós faremos a paz. E quando formos pedir a Deus paz para o mundo, para a terra, vamos lembrar que a paz mais importante para a terra hoje é a que nós fazemos em nós. Deus já fez tudo com total equilíbrio. Os amigos espirituais, cada um deles cumpre rigorosamente a parte que lhes cabe. Está faltando a nós. Então, nós precisamos fazer a paz. O valor do serviço que nós prestamos é o valor dele somado com a nossa vibração espiritual, da prece, do pensamento em Deus, do entendimento de Deus e de uma certeza de que tudo que nós fazemos, que possamos fazer, está sob a orientação e a vibração divina. Mas é preciso que a gente tenha essa consciência para fazer nesse sentido e fazer o melhor possível, nunca nos colocando acima, sempre valorizando e considerando o outro, o próximo. Aí nós vamos atingir o objetivo. Ok? Chega, né? Também já acabou a hora.
Só lembrando que eu tenho chamado a atenção para isso, porque quando a gente fala que é a comemoração do nascimento de Jesus, eu falo, chega, mas não acabou, não. A gente está lembrando de uma proposta que foi feita, uma pergunta, né, que a gente podia se fazer, Jesus nasceu? Onde? Quando? Mais especificamente, nasceu em nós? Onde? Quando? E aí tem um exemplo, uma mensagem, né? Que fala assim, perguntemos a Maria de Magdala, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá. Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e serenidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Só isso aqui, só para ilustrar, para a gente entender quando foi que nasceu em nós, se nasceu. Se não nasceu, quando nascerá? Quem sabe foi hoje? Aí por quê? Mas é cada um que vai saber o seu porquê. Qual a decisão que nós tomamos hoje, ou em algum momento, que fez uma real mudança em nossa vida? Então, em qualquer momento que nós, entendendo a mensagem de Jesus, fizemos uma transformação, essa é a data do nascimento de Jesus para nós, e é a que importa. Certo? Ele pergunta para vários aqui, para o Paulo, para o Pedro. Aí o Pedro fala que foi no dia que o galo cantou a terceira vez. Né? Pergunta para Maria. Para Maria, quando foi que nasceu Jesus? Aí ela diz assim, Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, que eram focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Então, que nós possamos refletir sobre tudo isso, nos desejar a todos um Feliz Natal. Um feliz nascimento de Jesus em nós. Um feliz nascimento de Jesus nos outros. Mas que possamos nos ocupar com a nossa parte, para que esse nascimento seja definitivo e continuado para todos os dias da nossa vida. Agradecemos a Ele, então, que nos proporciona este momento. Jesus amigo, nós agradecemos pelo momento, pela oportunidade, pela união de todos nós, encarnados e desencarnados em Teu nome, para darmos glória a Deus nas alturas, para promovermos paz na terra a partir de nós mesmos e boa vontade de nós para conosco e de todos para com todos, a fim de que tenhamos no ambiente, no mundo, no momento em que estivermos vivenciando, tenhamos a sua presença em todas as nossas atitudes e tenhamos esse serviço poderoso a nós, ao próximo, tanto encarnado quanto desencarnado. E que a Tua paz nos envolva a todos e que possas abençoar cada vez mais esse nosso cantinho de Jesus, para que ele seja um ambiente onde possamos buscar a paz, o equilíbrio, o amor, o melhor sentimento. Esteja conosco agora e sempre, que assim seja. Obrigado.